estressados por causa da pressão que acabam tendo para tirar boas notas, gerando aí a famosa ansiedade. Isso não é de hoje, né? De sempre, mas parece que o negócio está ainda mais pesado. Lucas Medeiros, bom dia para você. O que é que dizem os especialistas sobre esse assunto, hein, Lucas? Tem como não ficar aperreado para fazer uma prova? Rapaz, assim, não é que não tenha, né? Mas tem como diminuir toda essa questão do estresse, da ansiedade. Sempre tem uma ansiedade, nós sempre estamos ansiosos, né? Independente do momento, mas é aquela ansiedade que dá para controlar. Mas num período de prova eu não estou conseguindo controlar a minha ansiedade, aí precisa de uma ajuda, um psicólogo, um especialista no assunto para que eu possa ficar mais tranquilo. Muita gente, por exemplo, não consegue nem fazer a prova, né? Então é preciso respirar fundo, procurar um especialista e daí sim começar a controlar essa ansiedade. A gente vai conversar agora com o professor Manuel Afonso Aragão. Ele também vai trazer algumas dicas, né, algumas informações sobre essa questão, porque é difícil, né, professor? Principalmente para aquelas pessoas que têm uma cobrança excessiva em casa, controlar a ansiedade durante o período de prova. Muito bom dia. Bom dia, é verdade. É necessário ter, assim, eu digo, um diálogo, né, uma cobrança entre aspas, né? A cobrança é assim, você chegar em casa, porque a correria de todo mundo é muito grande hoje em dia, né? Então, você perguntar como foi o dia do seu filho, se ele está com dificuldade em alguma matéria, não aquela cobrança que você tirou nota boa, não sei o quê, mas rapaz, você tem que estudar mais, porque às vezes a gente faz isso inconscientemente, mas acaba prejudicando. Tem como diminuir a tensão e o estresse ali durante as provas? Tem sim. Para isso você tem que ter um planejamento, uma rotina, sempre estar estudando, né, diariamente, ter aquela rotina, testar várias maneiras de você estudar, ou videoaula, ou fazendo exercícios, né? Por exemplo, você está se preparando para o Enem, por exemplo, então você tem que ver qual é a melhor maneira de você estudar, ou fazendo simulados, ou exercícios, né? Está se testando. E a ansiedade normal, né? Uma ansiedade, ela é benéfica, porque move você a conquistar os seus objetivos. Agora, a partir do momento que você tem uma ansiedade que está ali prejudicando, às vezes você vai fazer uma prova, eu tenho um aluno que vai fazer a prova, deu branco. É um aluno que, nos simulados, por exemplo, vai excelente. Quando chega na hora da prova, dá um branco, chora, não consegue fazer a prova. Então, a partir daí, você tem que procurar, desde o início aí de preparação, a ajuda de um profissional, um psicólogo. Se necessário, o psicólogo pode encaminhar para um psiquiatra, se for necessário aí tomar alguns medicamentos. Então é bom a gente estar atento. Eu sei que no corre-corre às vezes não. Por exemplo, eu sou pai, né, de Manuel Afonso Filho, né, que faz o 7º ano, mas assim, casa de ferreiro, espeto de pau. Eu tenho que estar cobrando, mas cobrando de uma maneira também que não gere uma ansiedade ainda maior. Então assim, é você estar perguntando sempre quando eu cheguei, aí Manuel, como foi o dia? Foi boa a prova? Se foi ruim a prova, você conversar direito, porque às vezes a gente, mas rapaz, não estudou, não sei o quê. Agora, se o aluno também, ele não quer estudar de jeito nenhum, a gente tem que conversar e ter algumas punições, né? Tirar celular, por exemplo, ele gosta muito de jogar futebol, dar um castigozinho, porque aí melhora. Agora, lógico, tem gente que tem uma ansiedade que é muito grande, fora do normal. Então a gente tem que procurar ajuda do profissional, isso aí é inevitável. Ô professor, e também tem aquela questão, né? Eu sempre estudo biologia, química, física. Biologia, química, física. Na hora que eu for fazer a prova, é interessante também eu seguir essa rotina, porque vá que eu mude. Coloquei a física primeiro, pode ser que dê um branco. Boa pergunta, veja só. Você está se preparando para um Enem, aí vai fazer a prova de Ciências da Natureza e Matemática, né? Que é no 2º dia de prova. Aí você, quando está estudando, fazendo os simulados, você sempre começa por Biologia. Aí porque na semana na véspera da prova, você viu algum especialista dizendo que é melhor começar, por exemplo, por Matemática. Se você vem treinando de um jeito, você tem que continuar, porque isso vai gerar um estresse e a probabilidade de você ter um insucesso aí é grande. Isso já aconteceu com vários alunos meus, tá certo? Então, assim, se você vem treinando de um jeito, é importante que na hora da prova você mantenha aquilo que você vem treinando. O pessoal tem muita mania de dizer assim, treino é treino, jogo é jogo. Mas como é que você se prepara o ano todinho de um jeito e na véspera você muda? Então, provavelmente isso não vai dar certo. Pois não, Renata? Lucas, vamos aproveitar aí, né, o nosso querido professor Manuel Afonso, que inclusive também é professor do nosso Raí, né, que é amigo do filho dele. Professor... Eu sou professor de Renan.
Não, sou professor de Renan, ele estuda com o filho do professor Manuel. Ainda não. Professor, a gente sabe também, né, que hoje, quando a gente fala sobre ansiedade, é uma coisa bem mais frequente nessa geração. Depois da pandemia, parece que o negócio complicou. E a gente vem de uma geração que, para a gente funcionar, algumas coisas eram retiradas da gente, né? Como as coisas que a gente gostava. Por exemplo, fica sem a televisão, não vai sair e tal. E a gente quer repetir, às vezes, esse modelo e não funciona. Poxa, funcionava comigo e não funciona com o meu filho, né? Porque, às vezes, existem algumas necessidades específicas de cada um deles, né? Porque, às vezes, você vê que o estudante, ele se interessa, ele estuda, mas chega na prova e ele simplesmente não consegue fazer, né? Como o conselho agora vai mais para os pais do que para os meninos. Como a gente lidar com isso, né? A gente está vendo ali que a nossa criança, ela se esforça, ela estuda, ela tem um lazer, mas tem um tempo de dedicação, mas ela não consegue dar resultado na prova. O especialista no assunto, para poder conseguir desenvolver melhor, isso seria a saída, professor? Com certeza, veja, se você tem um aluno aí que ele estuda, né? É necessário, o lazer, galera, praticar atividade física, você tem que ter uma rotina, praticar atividade física, uma boa alimentação, mas mesmo assim tem aluno que se dedica, que estuda e não consegue, então ele está com algum problema aí, ou de concentração, então por isso que os pais têm que ficar muito atentos aí, tá certo? Tá sempre junto aí, chegando junto ao colégio, para ter esse feedback aí, porque aí você precisa de uma ajuda de um especialista para ver o que é que está acontecendo. Às vezes o menino tem, por exemplo, um déficit de atenção, ele é difícil de se concentrar, então nesses casos aí, não adianta você estar tirando nada, nem cobrando. Você tem que procurar ajudá-lo, dar um apoio de um especialista, dizer que está junto dele, que vai dar certo, está incentivando. Isso é muito importante, porque às vezes a gente quer ajudar, mas acaba atrapalhando. Então, por isso a necessidade de você estar observando. Eu sei que no dia a dia, na correria de todo mundo aí, às vezes fica difícil, mas quando chega em casa, tem que ter um tempinho aí para o seu filho, perguntar como foi, se ele tirou nota baixa, você diz, vai conseguir, aí você observa, então não conseguiu recuperar, e você sabe que ele está estudando, procure a ajuda de um profissional. Isso é muito importante, galera. Muito importante, realmente. Professor, ao invés da cobrança, seria um diálogo, né, mais com a criança. Você tem que ter um diálogo, é muito importante. Atualmente, antigamente, feito Renata falou aí, a gente tirava uma televisão. Hoje às vezes, eu tiro do meu filho, certo? O celular, eu tiro sim o celular dele, tá certo? Mas quando eu vejo que realmente ele não se dedicou como devia. Quando faltou o freio ali, ele foi demais. Aí ameaçou, com meu filho mesmo, ameaçou ele ficar sem o futebol, o negócio funciona, tá certo? Funciona mais do que o celular. Beleza? Porque gosta de jogar futebol, nunca vi não. Se pudesse, ele passava o dia todinho jogando futebol. Mas aí é aquele que eu digo, cada caso é um caso. Às vezes o aluno, ele estuda, como o Renato falou aí, e chega na hora da prova ele não consegue. Então ele está precisando de uma ajuda de um profissional. Então é muito importante aí o carinho, o apoio. Às vezes meu filho também, ele estuda, né, e não tira uma nota boa, aí chega estressado e calma, vamos recuperar. Aí converso com ele, dou um apoio necessário, isso é importante. Na hora de dar um puxãozinho de orelha, a gente também dá um puxão de orelha, mas a gente tem que ficar atento aí a cada caso. Cada um tem uma necessidade. Eu não posso dizer que isso aqui vai servir para todo mundo. Você tem que olhar porque as pessoas, cada um tem um jeito, cada um tem uma dificuldade. Tem gente que tem facilidade com matemática, outro com história, outro com geografia. Então a gente tem que estar atento aí. Tem gente que tem dificuldade de se concentrar, tem gente que tem gente que fica tão nervoso que na hora da prova só faz chorar. Se você for fazer a prova com todo mundo, né, no colégio principalmente, você não vai conseguir. Tem que ser num local reservado, que tenha um silêncio maior do que o normal. Então a gente tem que ficar atento a isso aí, tá certo? Para a gente não fazer uma cobrança indevida aí e acabar aumentando ainda mais o nível de estresse desse aluno. Ô professor, quando eu estudava, não faz muito tempo, tá? Que eu fui fazer o meu vestibular, eu ouvia muito que era necessário comer um chocolate, como um chocolatinho ali que vai segurar a ansiedade. Isso é mito ou é verdade? Veja, isso é verdade se você já está acostumado a comer um chocolatezinho. Não vai comer uma caixa, né, para não dar uma dor de barriga e prejudicar. Mas é tudo que eu digo, é planejamento, é rotina. Se você está acostumado a comer um chocolatezinho quando está estudando, né, você vai comer na hora da prova. Eu comia um chocolate na hora da prova. Na realidade, eu comia dois quando eu fazia, que não era nem o Enem. Eu já cheguei a fazer o Enem depois, para ver como era, mas a minha era aquela primeira e segunda fase que tinha da Federal. Eu também não sou tão velho assim não, viu? Mas eu comia 2 chocolates durante a prova de boa, porque eu era acostumado, quando estava estudando, a comer um chocolatezinho.
pãozinho, um biscoitozinho. Agora, se você é acostumado a ter um tipo de alimentação, aí chega na véspera ou no dia da prova ou de um concurso, você vai mudar e vai comer, por exemplo, uma buchada, uma rabada, isso não é aconselhável, né? Porque você está saindo da rotina, isso pode prejudicar você, dar um problema aí gastrointestinal e prejudicar o seu desempenho na hora da prova. Uma boa noite de sono também é o ideal. Importantíssimo você dormir bem. Muita gente diz, tem que ter 8 horas de sono. Isso aí vai depender de você, certo? Se você, por exemplo, eu, com 6 horas de sono, eu fico bem. Mas tem gente que precisa de 8 horas de sono para poder ficar bem. Então, assim, a gente tem que ter uma boa noite de sono para poder a mente ficar descansada e você render ao máximo. Não esqueçam de atividade física, isso é muito importante. Pronto, então tá aí o professor Manuel Afonso batendo um papo aqui com a gente, rapaz, foi uma aula, viu, Renata? Bem interessante. Então, para você pai, você estudante, ô Lucas, sempre o pai manter o diálogo e os estudantes também manter, né, ali uma atividade física e uma mente tranquila. Pois não, Renata? Lucas, só lembrando, viu? Siga aí o conselho do professor, em vez de comer uma caixa, coma um chocolate. Independente Pronto, de fazer prova. Não, mas a época que eu estudava, não, era outra fazer época. Prova. Eu era magrinho, pesava ali meus 60 quilos, né, professor? Então, comia só um chocolatinho. Hoje, já não seria do mesmo jeito. Já seria mais de seria uma caixa de chocolate, para ser mais específico. Mas ter o controle de tudo é o ideal, né? Porque senão dá na pedra e você fica nervoso, acaba não conseguindo fazer a prova e no fim, quem sai prejudicado é você mesmo. Eu volto com vocês. Valeu. Um abraço aí para o professor Manuel. Pois é. É observar também, né? Porque cada um conhece seu filho, né? Prova boa é quando a pessoa sabe. Como é? Prova boa é quando a pessoa sabe. Quando a pessoa lê a prova e você sabe, aí, mas você pode ter comido 2 caixas de chocolate. Se o menino, se o menino estuda, se esforça, chega na prova, ele não consegue, alguma coisa está errada. Agora, se o menino não quer nada com o estudo, quer viver no mundo, correndo pelo meio da rua, atrás de bola, não quer videogame, celular o tempo todinho, não tem como tirar nota boa. Você quer que seja um prodígio, né? Como você. 9 horas e 18 minutos, WhatsApp Cidade.